Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o tema que tem marcado e promete continuar a marcar a atualidade, o conflito entre Israel e o Hamas, que já fez milhares de mortes dos dois lados desde o ataque inicial do grupo palestiniano a 7 de outubro. Depois de vários protagonistas da geopolítica mundial, incluindo o presidente norte-americano, nos próximos dias é a vez do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, visitar Israel. A comunidade internacional receia um alastrar da guerra a países vizinhos, que certamente virá de mão dada com consequências na economia global. Comigo estão o Celso Filipe e a Carla Pedro. Esta é a Soma dos Dias. Vivemos semanas marcadas pela guerra entre Israel e o Hamas, numa região que tem conflitos já há muitas décadas que nunca foram resolvidos em definitivo. Desta vez com uma violência ainda maior e daí se temerem consequências também elas maiores, com um possível alargamento a outros países. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já deixou um alerta sobre isso mesmo. We must avoid spillover of the conflict. I am concerned about the recent exchange of fire along the Blue Line and recent reported attacks from southern Lebanon. I appeal to all parties and those who have an influence over those parties to avoid any further escalation and spillover. Outro receio é o das possíveis consequências económicas. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, disse na Bloomberg que o FMI está atento. What the fund is concentrated now on is to very carefully monitor what could be the economic impact of the new eruption of tensions in the Middle East. So far, what we see is relatively contained. Oil prices are going up and down, but there hasn't been a huge spike. Some nervousness in markets, understandably, and this is why I'm emphasizing the sooner there is a resolution, the better for everyone. Em Portugal, o governo já receia más notícias. Foi o que o ministro da Economia, António Costa Silva, disse ao Negócios e à Antena 1. Se a guerra se estender a outros países, se o envolvimento do Irão for provado, se houver uma conflagração com maior dimensão e de maior durabilidade, nós vamos ter notícias de que não são muito agradáveis no comportamento dos preços do petróleo, que vão depois contaminar todos os outros preços da energia. Esperemos que a guerra de Israel, a guerra do Hamas contra Israel não se propague, que seja contida e que tenhamos um comportamento aceitável dos mercados da energia. Mas ninguém pode garantir que isso vai suceder. António Costa Silva garante que, se houver um pico no preço do petróleo, o governo vai tomar ação. Tem que atuar, nós temos que proteger todo o nosso sistema produtivo face a convulsões geopolíticas que afetam o funcionamento da economia, mas que não têm nada a ver com a responsabilidade das empresas. Eu penso que isso é a linha que vamos propugnar. Comigo estão o Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios, e a Carla Pedro, jornalista que acompanha o mundo dos mercados. Celso, já vamos falar sobre a vertente mais geopolítica deste problema, mas Carla, começo por ti, tu acompanhas este comportamento dos mercados. Como é que os investidores têm reagido a tudo isto até agora? A reação inicial, logo na segunda-feira, dia 9, foi de uma subida forte dos preços do petróleo, que dispararam perto de 5%, não porque Israel seja um produtor significativo de petróleo, quase não produz, e o que importa pouco é do Médio Oriente, mas pelo receio de um alastrar da guerra. Os preços têm estado a subir e a descer ao sabor da intensificação ou não dos conflitos e também com outras variáveis que vão entrando, como os estoques nos Estados Unidos e o alívio de sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, mas de facto este tem sido o foco e nesta altura estão em máximos de 2 semanas os preços do petróleo. Celso, falemos então sobre este receio, um dos principais receios, que é o do alastrar deste conflito. No fundo, nesta teia complexa que é o Médio Oriente, que países é que se antevê que possam estar envolvidos?
Antes de mais, o que se me permites, este ataque e a situação atual no Médio Oriente culmina naquilo que eu poderia chamar como o triunfo dos radicalismos. Neste momento dominam os radicalismos e, portanto, é muito difícil fazer uma previsão do que poderá suceder a seguir, porque quando as partes se radicalizam, a tendência é para agirem até de forma muito impulsiva, e foi isso mesmo que o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, avisou Netanyahu para terem cuidado com a forma como reage, para não ser igual a quem o atacou, e deu mesmo como exemplo a forma como os Estados Unidos reagiram aos ataques do 9/11. Portanto, o que eu quero dizer com este triunfo do radicalismo? Isto faz parte de uma estratégia. Quem pretende fomentar a guerra e quem pretende fomentar a instabilidade, neste momento está a ganhar. Agora, como é que vamos chegar a um caminho de entendimento ou de alguma concórdia entre as partes? Confesso que não vejo nenhuma saída. Neste momento vejo mais um caminho estreito e a possibilidade de conduzir a um beco do que propriamente de conduzir a uma saída airosa entre as partes. O Médio Oriente está dividido entre os países que em 2020 fizeram um acordo com Israel, o caso dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Marrocos e Sudão, que já tinham um acordo. É preciso salientar que estes ataques, eu não quero dizer que haja uma relação causa e efeito, mas há uma coincidência. Estes ataques sucedem no momento em que, além destes países que já tinham um acordo com Israel, também a Arábia Saudita estava numa rota de aproximação com Israel. Bom, e isto é como aqueles livros policiais, não é? No fim, quem é que mata? Ou é o mordomo ou é a mulher. E aqui a pergunta é, quem é que é o interessado nesta instabilidade? E à primeira vista, parece-me, sem sombra de dúvida, que um dos maiores interessados é o Irão. Depois, poderão existir outros interessados em termos noutras geografias mundiais, se olharmos para a escala global da instabilidade. E o Médio Oriente é apenas um foco. Houve outros focos que estão agora, aparentemente passaram para o segundo plano, que é estranho, como a guerra na Ucrânia, mas tanto a guerra na Ucrânia como esta situação de conflito no Médio Oriente vieram ainda mais bipolarizar o mundo, em particular o Ocidente. Tanto a Rússia como a China estão de um lado, como o Ocidente e os Estados Unidos estão no outro. Portanto, há ainda uma clivagem maior. Se a Ucrânia já era território para estas duas fações se digladiarem, também o Médio Oriente passou a ser um outro território que produz os mesmos efeitos, tornando o assunto ainda mais complexo. Sendo que o Irão, como de resto já referiste, pode ser uma peça fundamental neste xadrez complexo. Fundamental. Primeiro temos que ver as diferenças, e só isso daria para um podcast, a diferença entre o mundo árabe e o mundo islâmico, e ainda teremos aqui que juntar-lhe a peça os persas, não é? E não é por acaso, também há algumas aproximações entre o Irão e a Turquia. Portanto, tudo faz parte de uma natureza onde às vezes o que conta mais não é a geografia territorial ou aquelas fronteiras que foram traçadas, a maior parte delas no Médio Oriente, foram traçadas a régua e esquadro no pós-Segunda Guerra Mundial, e é aí que Israel nasce, não é? Em 1948. Portanto, muitas daquelas fronteiras não têm a ver com a realidade do país, muitas delas miscigenam tribos e religiões, e portanto há todo um caldo, cultural e social que está misturado e não está partido por países. E, portanto, torna este assunto ainda mais complexo. Agora, não há dúvidas que neste momento o Irão tem tido um posicionamento muito agressivo, tem fornecido drones à Rússia para atacar a Ucrânia, tem mantido o seu programa nuclear, aplaudiu os ataques do Hamas. Portanto, o Irão neste momento não tem pejo nenhum em mostrar que é um contendor de primeira categoria neste palco de conflituoso. E portanto e não sabemos muito bem, porque a grande diferença é que
No Ocidente, por exemplo, em Portugal, nós podemos ter manifestações pró-palestinianas, manifestações pró-israelitas, podemos ter cada um de nós a defender Israel, a defender a Hamas, a defender a Palestina ou a dar razão às duas partes, e todos nós somos livres de o fazer e de emitir a nossa opinião. E essa é a força das democracias ocidentais, mas é também a sua maior fragilidade, porque eu não estou a ver no Irão ou na Rússia que se debatem estas questões com a mesma abertura e com a mesma pluralidade de opinião. Portanto, quando há situações de conflitos, quando há opiniões diferentes, quem tem regimes ditatoriais ou assentes num poder quase único e indivisível, tem vantagem sobre as democracias. Tem vantagem sobre as democracias porque consegue controlar a sua opinião pública, que não existe, e consegue, como já se viu em numerosas circunstâncias, manipular as opiniões públicas dos países democráticos. Isso aconteceu durante as eleições nos Estados Unidos, não só com a intervenção russa, mas também de outros países terceiros que conduziram à vitória de Trump, e eu não tenho qualquer dúvida, embora não tenha provas disso, não tenho qualquer dúvida que algumas das contestações que decorrem no espaço europeu são financiadas por esse tipo de países. Carla, se de facto houver um envolvimento direto do Irão neste conflito, o que é que os mercados antecipam que possa acontecer? Se houver um conflito direto que envolva o Irão, as estimativas dos economistas da Bloomberg é que o preço do petróleo possa disparar imediatamente para o patamar dos $150 por barril, e além disso o crescimento mundial pode cair para pouco mais de 1,5% este ano, o que é uma redução de mais de 1 ponto percentual face ao que é estimado pelo FMI. São consequências económicas devastadoras, como se percebe. Precisamente. As tensões entre os países e blocos de países têm estado a intensificar-se, vimos isso com a Ucrânia, e esta tensão, a junção da tensão geopolítica com as tensões económicas tem sido chamada de geoeconomics, um novo termo, e que poderá de facto desencadear um alastrar do conflito no Médio Oriente. Se o Irão ficar envolvido, tem fornecido armas e dinheiro ao Hamas, que é considerado pelos Estados Unidos e pela União Europeia um grupo terrorista, e também fornece o Hezbollah no Líbano, país que tem estado a intensificar nos últimos dias as tensões com Israel. E o Irão está sob embargo dos Estados Unidos, sob embargo petrolífero desde 2018, depois do então presidente Donald Trump ter descartado o acordo nuclear que tinha sido assinado por Barack Obama, e nos últimos meses tem flexibilizado essas sanções, troco da libertação de 5 prisioneiros norte-americanos e também de um novo acordo nuclear que se está a tentar delinear. Se o Irão se envolver no atual conflito, os Estados Unidos voltam a apertar as sanções, há menos petróleo, a crescer a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, também já fechou um pouco as torneiras, e nesta altura que se aproxima o inverno e que para o aquecimento se procura por mais crude, então é normal que os preços disparem muito rapidamente. São consequências que se somam àquelas que já temos vindo a viver decorrentes do outro grande conflito que o mundo assiste nesta altura, que é o conflito na Ucrânia. Celso, de que forma é que este possível alargamento daquilo a que estamos a assistir neste conflito entre Israel e o Hamas, de que forma é que ele pode trazer consequências económicas a países, por exemplo, como Portugal? Elas são evidentes a partir da matéria-prima, que neste caso é o petróleo. Aliás, passaste esse som do Ministro da Economia, António Costa Silva, que avisou, e estamos perante alguém, se alguém sabe como é que é o comportamento do petróleo, António Costa Silva. Ele que tem um passado na Partex. Durante anos a fio foi o líder da Partex, a petrolífera da Fundação Gulbenkian, e é um mercado que ele conhece como poucos em Portugal, e portanto fala com todo
o conhecimento de causa, e a partir daí teremos, se aumentarem o preço das matérias-primas, sobretudo do petróleo, é óbvio que vamos ter um aumento de todos os outros bens de consumo, como aconteceu, aliás, recentemente. E isto acontece em cima de um movimento que a Europa está a fazer em resultado da guerra na Ucrânia, que é o da transição energética, e portanto estamos sobre um duplo desafio, por um lado de continuar esta transição energética e o desmame do petróleo, mas por um outro lado sabendo que isso é impossível de fazer no curto prazo, e mais uma vez, com a instabilidade, quem ganha os produtores de petróleo, são eles que dinamizam esta instabilidade. Não sei, há quem diga que sim, há quem diga que não, mas no fundo eles são beneficiários finais dessa instabilidade, porque o preço do petróleo sobe. Portanto, a situação, há alguma imprevisibilidade que também foi assumida, aliás, pelo Ministro das Finanças na apresentação do OE, e daí ter tido uma previsão de crescimento do PIB que alguns consideraram tímida, de 1,5%, mas que à luz dos critérios do cenário atual me parece prudente, mas é óbvio que se este conflito se alastrar, os consumidores vão senti-lo na carteira, não só os portugueses, mas todos os consumidores europeus de uma forma geral. São consequências às quais continuaremos a estar atentos no Negócios. Obrigado, Celso Filipe, obrigado, Carla Pedro. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.